O que é destaque nesta edição? A ANAC aponta que tarifas de passagens aéreas domésticas aumentaram mais de 4% nos primeiros meses de 2018. ProUni 2018. Primeira chamada será divulgada nesta segunda-feira. Mais de 300 municípios enfrentam risco de poliomielite, alerta o Ministério da Saúde. Esquerdista é eleito presidente do México. Com retrospecto favorável, o Brasil reencontra México na Copa do Mundo. Operação Cavalo de Aço aborda 850 veículos, 2.000 pessoas e prende homicidas e traficantes de drogas. Empresário é morto por assaltantes na feira da Cipro, na Torquato, Tapajós. O Jornal da Manhã começa agora, 5:50. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Panorama FM Itacoatiara, Alternativa em Alvarães, Boiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Almeida FM Manacapuru, Nova Luz FM Canutama, Rádio Codearte em Humaitá, Anamã FM Anamã, Marã FM em Marã, Caboclo FM Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária de Urucurituba, Independência em Maués, Açaí FM Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM de Urucurituba, Eu e Você, Boca do Acre, Tucunaré e Anuri FM de Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM Nova Aripuanã, Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5:51. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 24 graus de temperatura, com máxima prevista de 32 graus. O Clima Tempo diz que a probabilidade de chover 5 milímetros é de 60%. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É segunda-feira, 2 de julho. Chegamos aos 183 dias do ano e faltam 182 para terminar 2018. Dia de São Bernardino Realino. Comemoramos ainda o dia do bombeiro, o dia do hospital e a data da consolidação da independência do Brasil na Bahia. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagem. Datas e fatos. 1505, aparição da Virgem Maria, um pastor espanhol. Evento que deu origem à veneração mariana de Virgem do Caminho. 1897, Guglielmo Marconi patenteia o rádio. 1900, o conde Ferdinand von Zeppelin faz a primeira demonstração de um dirigível no Lago Constança, na Alemanha. 1903, Cuba arrendou para os Estados Unidos a Baía de Guantánamo para a construção de uma base naval. 1937, desaparecem no Oceano Pacífico a americana pioneira na aviação Amelia Earhart e o navegador Fred Noonan, durante tentativa do primeiro voo equatorial ao redor do mundo. Em 1940 foi instituída a lei que regulamentou o salário mínimo aqui no Brasil. 1961, o escritor americano Ernest Hemingway, autor de O Velho e o Mar, cometeu suicídio aos 62 anos durante uma crise depressiva. Em 1990 morriam asfixiadas 1.426 pessoas no interior de um túnel próximo da cidade de Meca, na Arábia Saudita, quando se dirigiam para celebrar a festa do sacrifício. 5:53 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O comércio, bancos e shoppings têm horários diferenciados nesta segunda-feira. Na região central, grande parte das lojas só funcionarão a partir das 13 horas. Os shoppings abrirão 30 minutos após o jogo da seleção brasileira contra o México. Os bancos abrem daqui a pouco às 7:30 e encerram o atendimento às 9:30. Após o jogo, reabrem novamente às 13 horas e fecham às 15 horas. O expediente nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do governo do estado será de 13 às 18 horas. Atenção, o Detran vai funcionar hoje de 14 às 18 horas. As unidades ambulatoriais da rede estadual de saúde funcionarão com horário diferenciado durante o ponto facultativo decretado pelo governo do estado nesta segunda-feira. Os atendimentos serão realizados das 14 às 17:30. Já as 25 unidades de urgência e emergência funcionarão normalmente em plantão de 24 horas. 5:54.
A Defensoria Pública do Estado terá atendimento suspenso durante toda esta segunda-feira por conta do ponto facultativo decretado em virtude da exibição do jogo da seleção brasileira. Será mantido o atendimento apenas em sistema de plantão para as áreas de família, civil, criminal, idoso, infância e juventude, das 8 às 17 horas, na unidade localizada no bairro de São Francisco. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas divulgou neste domingo o gabarito das provas do processo seletivo de estágio em Direito do DPE Amazonas. O gabarito está disponível no site do órgão, na aba da Exudipan, no link de processo seletivo. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, lança 20.122 vagas em cursos de qualificação profissional na segunda etapa do projeto Oportunidade e Renda aqui na capital. As inscrições poderão ser feitas online nos dias 5 e 6 deste mês de julho. Ao todo, são 26 tipos diferentes de cursos divididos em turmas ofertadas durante o turno da noite em 67 escolas públicas estaduais localizadas em diversos bairros da cidade. A carga horária dos cursos varia de 60 a 160 horas. As aulas serão realizadas de segunda a sexta, com início no dia 13 de agosto. Para fazer inscrição, o candidato deve acessar o site do CETAM no horário de 6 a 17 horas nos dias 5 e 6 próximos. Cada dia destinado a eixos e cursos diferentes. Por isso, o candidato deve ficar atento ao edital disponível no site do CETAM. O município de Iranduba realiza fórum comunitário como parte do cumprimento de metas visando conquistar o selo do UNICEF. A reportagem é de J. Rai. A Escola Municipal Ariaú, localizada na comunidade do mesmo nome, zona rural de Iranduba, sediou neste fim de semana o primeiro fórum comunitário do selo UNICEF Município Aprovado, que contou com a participação de conselhos, organizações da sociedade civil e secretarias municipais. A certificação, criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, se propõe a mudar a vida das crianças e adolescentes do semiárido e da Amazônia Legal brasileira, que concentram o maior número de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. Iranduba aderiu ao selo em julho do ano passado, com o compromisso de melhorar até o ano de 2020 11 indicadores voltados para pessoas dessa faixa etária nas áreas da saúde, assistência social e educação. Sem citar dados estatísticos, a assistente social Stacy Nogueira, uma das articuladoras do UNICEF em Iranduba, relata que entre os indicadores que o município precisa melhorar nos próximos 3 anos estão o número de crianças fora da escola, muitas sem registro civil, taxa de abandono escolar, distorção, idade série, quantidade de nascidos vivos de mães adolescentes, mortalidade de crianças, adolescentes e mulheres por violência, entre outros. É necessário que o município dê atenção à melhora desses indicadores e realize algumas ações que são aconselhadas pela UNICEF para alcançar 17 resultados sistêmicos. Em 2019 será realizada uma reunião intermediária justamente para monitoramento das metas do plano de ação. Para a articuladora Stacy Nogueira, a conquista do selo UNICEF Município Aprovado é um grande desafio, pois para ganhar a certificação internacional, Iranduba terá que implementar até 2020 políticas públicas para diminuir as desigualdades e garantir os direitos de meninos e meninas. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. 5h58, Ema. Nós vamos interagir com os nossos ouvintes em Foz do Iguaçu. O Mário Aragão está dizendo que está acompanhando o Jornal da Manhã. Muita gente reclamando da buraqueira em vários bairros da cidade e pedindo providências da prefeitura. Também o Rosalvo Soares, lá de Maués, dizendo que tem um sol para cada um. Muito quente a cidade de Maués. E ainda interagindo, o Antônio Mardoni, lembrando o aniversário da Marlene Albuquerque, que aniversário já passou há muito tempo, 20 de junho, e da filha Giovana Albuquerque no último dia 28 de junho, e completou 13 anos. E aos nossos ouvintes aqui interagindo com o Jornal da Manhã. Muita gente perguntando aqui se a feira vai funcionar normalmente. As feiras geralmente funcionam normalmente.
No Nova Cidade, também reclamando os moradores pela buraqueira em várias ruas ali daquela área. 5:59. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Show dos Bairros Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiubé. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canamão, Distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Agora 6 em Manaus, que tem tempo bom no momento, porém sujeito à instabilidade no período, com temperatura elevada. 25 graus marca o bastão de mercúrio aqui no sítio histórico da cidade. 6:04 em Manaus. Inscrições para o ENAD começam hoje. As inscrições para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, deste ano, irão começar no dia 2 de julho. O edital foi publicado no Diário Oficial da União. Coordenadores de cursos de graduação deverão fazer as inscrições dos estudantes ingressantes e concluintes regulares entre 2 de julho e 12 de agosto. Além disso, os estudantes que estão finalizando o curso deverão efetuar o seu próprio cadastro entre os dias 14 de agosto e 21 de novembro. O estudante que for inscrito pela instituição de ensino superior deverá criar um login e uma senha para ter acesso ao sistema ENAD. Para se cadastrar, é necessário informar o CPF, um número de telefone com DDD e um endereço de e-mail válido. O ENAD será aplicado em todo o país em 25 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, é o órgão responsável por aplicar o exame. Serão avaliadas 27 áreas do conhecimento. O teste é voltado para estudantes que estão em fase de conclusão de cursos de graduação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no exame deve constar em seu histórico escolar. Segundo o INEP, o ENAD será composto por 10 questões de conhecimento geral, comum a todos os estudantes, sendo 2 discursivas e 8 de múltipla escolha, e 30 questões específicas de cada curso, sendo 3 discursivas e 27 de múltipla escolha. O ENAD é a principal ferramenta para o cálculo dos indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior em todo o país. A cada ano, o ENAD avalia um grupo diferente de cursos de graduação. Reportagem Paulo Henrique Gomes. 6:06 em Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o resultado do exame de sorologia para saber as causas das mortes de 2 crianças em Manaus com suspeita de sarampo. Um menino de 7 meses e uma menina de 9 não tinham sido vacinadas contra o sarampo e residiam em áreas onde há elevados índices de casos suspeitos. Manaus tem 265 casos confirmados dessa doença. De acordo com a Censa, a menina morava na Zona Oeste e o menino na área limite entre as zonas Norte e Leste, que concentram a maior incidência de notificações de sarampo em Manaus. E atenção, foi roubado um carro Gol 1.0 ano 2012 e 2013, cor preta, placas OAL 0616. Informações poderão ser dadas para o telefone 99433 1923. Chamar o Vasconcelos para dar informações sobre esse carro que foi roubado, um Gol 1.0 ano 2012 e 2013, cor preta, placas OAL 0616. 6:07. Técnicos de municípios amazonenses terão a oportunidade de conhecer a estrutura de uma ouvidoria e optar pela adesão ao sistema de ouvidoria do Estado gratuitamente. A apresentação do sistema acontece durante o encontro de ouvidoria do Estado do Amazonas, que terá o tema
de olho no futuro e será realizada pelo governo do Amazonas por meio da Controladoria Geral do Estado, a CGE, na próxima quarta-feira aqui em Manaus. Autoridades e representantes de mais de 30 cidades do interior confirmaram a participação no evento, que acontecerá no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, de 8 às 18 horas. O IBGE lança na próxima quinta-feira, dia 5, o perfil dos municípios brasileiros 2017 e o perfil dos estados brasileiros 2017. Trata-se basicamente de um levantamento pormenorizado de informações sobre a estrutura dinâmica e funcionamento das instituições públicas municipais, em especial a prefeitura, compreendendo também diferentes políticas e setores que envolvem o governo municipal. Perfil dos gestores municipais, recursos humanos das administrações municipais, habitação, transporte, agropecuária, meio ambiente, gestão de riscos e respostas a desastres. Esse lançamento acontece aqui em Manaus. O governador Amazonino Mendes inaugura nesta segunda-feira às 17 horas uma área de lazer com mais 4.500 metros que integra o complexo do Parque Linear das Cacimbas, trecho 2 e 3, que faz parte do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o PROSEMIN, e teve suas obras aceleradas desde outubro de 2017. A sua estrutura é composta de academia ao ar livre, playground, áreas destinadas à prática de esportes e convivência da população, e apresenta um novo modelo de paisagismo que será implantado nos parques do PROSEMIN a partir deste ano, segundo informou o coordenador da unidade gestora de projetos especiais do GPE, Claudemir Andrade. As conversas que o PT do Amazonas vem mantendo a fim de selar o destino do partido nas eleições deste ano incluem negociação com siglas e caciques políticos com histórico de antagonismo. A sigla abriu diálogo com o governador e pré-candidato à reeleição Amazonino Mendes, do PDT, mas mantém a porta da aliança aberta para receber o deputado estadual Serafim Corrêa, que lançou Davi Almeida como candidato ao governo. O PT também já teve conversas com o PP, o PROS e o PSOL. Com o aval da Executiva Nacional do PT, a direção do Partido do Amazonas fechou ou formou um conselho político para manter o diálogo com os demais partidos. Fazem parte do grupo o presidente do PT no Amazonas, deputado Silésio Campos, o líder da sigla na Assembleia, José Ricardo, o presidente da CUT, Valdemir Santana, e o secretário de Planejamento e Finanças do Partido dos Trabalhadores, Luiz Borges. 6:10. A tarifa aérea média doméstica real atualizada pela inflação fechou o primeiro trimestre de 2018 em R$463,50 no Amazonas, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O valor mostra uma variação de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. No Brasil, o valor foi de R$361,03, com variação de 7,9%. Para a agência, a alta do dólar e do querosene de aviação influenciaram nos preços de passagens aéreas. De acordo com a ANAC, o valor da tarifa aérea doméstica foi de R$444,31 no primeiro trimestre de 2017 no estado. Em 2018, a análise feita no mesmo período mostrou um aumento de R$19,19. Já o preço do querosene de aviação, que correspondeu a 31,4% dos custos e despesas dos serviços de transporte aéreo prestados no período, oscilou entre R$1,84 a R$1,93 por litro nas médias mensais. O valor assumiu uma crescente e encerrou o primeiro trimestre de 2018 com valor de R$1,88 por litro. O preço médio anterior era de R$1,58 por litro no mesmo período de 2017, de acordo com a ANAC. Encerramento do Festival de Parintins é marcado por edição histórica e despedidas. Confira a reportagem de Larissa Balheiro, direto de Parintins. A edição do Festival Folclórico de Parintins entrou para a história, principalmente no turismo. De acordo com a Secretaria do município, o número de turistas aumentou 15% com relação aos anos anteriores. Com expectativa de 100 mil visitantes, a ilha viveu nos últimos 3 dias uma das festas mais populares do folclore brasileiro, com a disputa de caprichoso e garantido. O presidente da Amazonas Tour, Orsini Júnior, avalia como positiva a questão do turismo em uma das festas mais emblemáticas. Eu avalio muito positivamente
eu acho que o governo do estado do Amazonas, de fazer investimentos em alta monta no festival, tanto na questão de infraestrutura, na questão da reforma do bombódromo que faz 30 anos, e como na questão da operação do bombódromo e das operações das festividades afins, fizeram com que Parintins fizesse esse boom, né? Desse esse crescimento interno. E externamente nós investimos muito pesado na promoção. Levamos o boi a vários cantos, fizemos campanhas na CNN, fizemos campanhas no Cinemark junto com a Coca-Cola, fizemos várias parcerias boas em que o Festival de Parintins foi promovido. O prefeito da cidade de Parintins, Bi Garcia, ressalta a grandiosidade do espetáculo. Foi o maior de todos os tempos, eu não tenho dúvida de afirmar isso, pelo número de passageiros que entram e saem pelo aeroporto, número de barcos, a atração do Alog vindo para Parintins aumentou o número de voos e o público é muito grande. Hoje tem mais gente fora do bombódromo do que dentro. Portanto, a gente está trabalhando em instalar mais telões em todo o bombódromo, em praças, como a Praça Digital. Não tenho dúvida de afirmar. Foi um grande festival e agora apostar cada vez mais no incremento do turismo para que a gente possa continuar a atrair mais turistas para o município de Parintins. E garante que para 2019 a questão da telefonia e internet na cidade será melhorada. Nós vamos investir mais. Hoje pela manhã tive um encontro com o grupo de empresários da área de comunicação para melhorar o sistema de internet da cidade. É uma coisa que está realmente a desejar e nós vamos trabalhar tanto a telefonia quanto a questão de internet. E falando nos protagonistas da festa, o Garantido abriu a última noite celebrando a resistência cultural. O pajé do Boi Vermelho, André Nascimento, comemorou 20 anos na arena. O item encerrou a apresentação do Garantido e falou sobre o espetáculo. Coisa maravilhosa, né? Aquilo que você planejou, aquilo que você desejou sendo cumprido, foi cumprido. Garantido, com certeza, fez um belíssimo espetáculo, trazendo para dentro dessa arena o alto da resistência cultural. E eu, como um pajé do Garantido, talvez tenha trazido uma das melhores resistências, que é a resistência indígena, né? Através da figura do pajé, dessa figura mágica, eu me sinto feliz, me sinto honrado. O Caprichoso encerrou o Festival de Parintins despertando emoções nos torcedores. Isto porque a rainha do folclore, Brena Dianá, se despediu do item após 10 anos. Emocionada, ela agradeceu a nação azulada. Olha, eu não tenho muita coisa para dizer, eu tenho só uma palavra, que é gratidão. Depois de ter participado todos esses anos ao lado da minha nação azul e branca, em todos esses momentos eles estiveram comigo, do início até o fim. Então, para mim, hoje eu só tenho que agradecer a todos eles por tudo. Nesta segunda-feira, será conhecido o campeão do Festival de Parintins. Eu sou Larissa Balieiro, especial Parintins, para o Jornal da Manhã. Difusora em Parintins. Lembrando que a apuração do Festival Folclórico de Parintins para saber quem é o campeão vai acontecer às 12h30. Está aí a expectativa entre Garantido e Caprichoso. Às 12h30 começa o julgamento e a apuração oficial acontece às 12h30 e a Rádio Difusora vai informar os seus ouvintes o que vai acontecer lá em Parintins no início da tarde. A expectativa é muito grande depois de terminar o festival e hoje é dia de apuração, repetindo, às 12h30. Polícia. O Gol placas OAL 0616 foi roubado. É um cor preta Gol 1.0 ano 2012-2013. Qualquer informação poderá ser dada para o telefone 99433-1923. Repetindo a placa do veículo OAL 0616. Um soldado da Marinha de 25 anos foi preso depois do carro que dirigia colidir em outro veículo e atropelar um médico oftalmologista que parou no local após um pneu furar. A colisão aconteceu na Avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã. De acordo com a polícia, um exame constatou que o militar tinha consumido álcool. A vítima, que teve fraturas, chegou a se jogar em um barranco para tentar se salvar. O acidente aconteceu no trecho entre o viaduto 28 de março e o aeroporto internacional Eduardo Gomes. Por volta das 22 horas, o médico oftalmologista Denis Marcelo de Souza Ramos aguardava auxílio para consertar um dos pneus do carro modelo Corolla que havia furado quando seguia para deixar a esposa e filha no aeroporto. O soldado que dirigia um carro modelo Palio Weekend fez teste de alcoolemia. O exame atestou que o militar estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Ele estava dernado a bom bordo com o porão cheio d'água.
O soldado foi conduzido para o 19º DIP, onde foi autuado em flagrante. Após procedimentos na delegacia, o militar foi encaminhado para ficar sob custódia da Marinha. A Marinha informou que o soldado fuzileiro naval está preso em uma organização militar à disposição da Justiça. O homem foi preso pela Polícia Civil depois de agredir a companheira na frente da delegacia especializada em crimes contra a mulher no bairro do Parque 10, no último domingo. O homem teria ainda ameaçado e agredido um policial civil. Ele estava possuído, endiabrado. Por volta das 5h40, o homem e a companheira estavam na entrada da delegacia da mulher, quando a vítima passou a ser agredida fisicamente com xingamento e, segundo conta a delegada titular da unidade, Débora Mafra. O rapaz totalmente embriagado brigou na boate com a mulher. Ele mesmo acabou dirigindo para levar a mulher para a delegacia porque queria que ela fosse presa. Os dois estavam vivendo juntos. Apesar dele estar descumprindo as medidas protetivas, porque ele não poderia estar próximo a ela, disse, mas ela é culpada também. O investigador da Polícia Civil e o escrivão que atua na unidade tentaram intervir e dialogar com o homem que apresentava sinais de embriaguez. O agressor teria se descontrolado e passou também a xingar os policiais civis. Segundo a polícia, o homem ameaçou os policiais que tentavam imobilizá-lo. Os policiais precisaram usar spray de pimenta, mas o agressor teria chutado e dado um soco em um deles durante a tentativa de imobilização. O homem foi detido e levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia. Ele foi autuado em flagrante por ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas ainda foi autuado por embriaguez ao volante. Ele tinha que se manter longe da mulher, mas estava junto com ela em uma boate, aí não dá para entender. 3 homens desapareceram na última quarta-feira de forma misteriosa. Segundo as famílias, os 3 estavam juntos quando foram abordados por 4 homens durante a madrugada na zona oeste de Manaus. 2 homens seriam policiais militares. Os 3 homens foram vistos pela última vez no Beco São Francisco, situado na rua Comandante Norberto Vangal, no bairro da Redenção. Segundo testemunhas, Fredson Batalha, de 18 anos, Rocinei Maia, de 28 e Sidney Castro Cidade, de 22 anos, estavam bebendo no local quando chegaram 4 pessoas. 2 dos criminosos estavam fardados com roupas da Polícia Militar e os outros 2 trajavam apenas shorts. Depois que sumiram, ninguém mais conseguiu contato com os homens. Os familiares contam que já foram em várias delegacias, mas não há nenhum registro de que os 3 desaparecidos tenham sido presos. Rocinei é ajudante de pedreiro, Fredson trabalha como atendente em uma loja e Sidney é estudante. Segundo as famílias, nenhum deles tem passagem pela polícia. Policiais prenderam 7 pessoas, incluindo um homicida, apreenderam drogas, balanças de precisão e fizeram abordagem a mais de 850 veículos e 2.000 pessoas entre quinta-feira e a madrugada de ontem durante a Operação Cavalo de Aço. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, barreiras policiais em todas as zonas da capital amazonense durante a operação. Na noite de sexta-feira, quando começou, foi preso o foragido do sistema prisional Daniel Mike Miranda da Silva, de 27 anos, por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações. Ele responde por roubo majorado e estava escondido em uma casa no bairro Riacho Doce 2, na zona norte da cidade. Horas depois foi preso William dos Santos Barbosa, na rua Santo Antônio, no bairro Cidade de Deus. A prisão também aconteceu após denúncia anônima e na abordagem os policiais constataram que havia 2 mandados de prisão contra ele, sendo um por homicídio. Ele foi levado ao 15º Distrito Integrado de Polícia. Entre a noite de sábado e a madrugada de ontem, a operação resultou em outras 5 prisões. No bairro Alvorada 2, um homem de 32 anos foi denunciado por roubo a uma joalheria. Foi preso por policiais das rondas ostensivas Cândido Mariano Rocan com uma motocicleta usada no assalto, uma arma calibre 38 e 13 munições intactas, R$3.000 em espécie e joias pertencentes à joalheria. No bairro da Redenção, na zona oeste, 3 pessoas com idades entre 17 e 35 anos foram detidas por policiais da Rocan após denúncia de que o trio estava comercializando entorpecentes no bairro São Francisco. Com o grupo, os policiais encontraram uma arma de fabricação caseira, munição intacta calibre 28, 94 trouxinhas supostamente de cocaína, 6 porções grandes supostamente também de cocaína e skunk, 2 balanças de precisão, 2 quilos supostamente de cocaína, 5 celulares, um caderno de contabilidade e R$1.295 em espécie. Policiais da CEOP prenderam o suspeito de assalto a um ônibus do transporte público no bairro de Nova Vitória. Adriano Campos Santana, de 18 anos. Ele foi ferido por um passageiro que reagiu ao assalto com um canivete, mas que também acabou ferido por um dos criminosos. Tanto Adriano quanto o passageiro foram levados para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo.
Araújo. 2 homens suspeitos de matarem o empresário Joel Luiz da Silva, de 68 anos, na tarde de ontem, durante um assalto em Manaus. O crime aconteceu dentro do estabelecimento comercial da vítima, localizado na Feira da Cefror, na Torquato Tapajós. A vítima, segundo a polícia, teria reagido à abordagem dos assaltantes e levado um tiro no peito. De acordo com os feirantes que trabalham na Feira da CEPRO, os 2 homens identificados como Alcimar Salgado Cavalcante, um cínico que chegou na polícia às gargalhadas, e Samuel Castro Lopes, chegaram ao local em um mototáxi armado. Eles renderam funcionários do estabelecimento ainda em via pública e entraram no local anunciando o assalto. Ainda há pouco foi morto a tiros na Torquato Tapajós, em frente à Dafra, um homem até agora não identificado. O corpo já foi retirado pelo Instituto Médico Legal. Um ouvinte informa aqui que um ônibus articulado da empresa Eucatu teve um princípio de incêndio no bairro de Cachoeirinha, na Avenida Carvalho Leal, com a General Carneiro, causando pequena retenção, apesar do trânsito estar tranquilo no local. E tudo já está controlado, segundo as informações. Esportes. Um ano depois de negociarem, Rodolfo, Flamengo e Besiktas estão em contato, e agora o alvo dos cariocas é o holandês Ryan Babel. O rubro-negro enviou proposta de mais de 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, pelo atacante do clube turco. A bola está com o Besiktas. Em meio à Copa do Mundo, os campeonatos das séries B, C e D não pararam, e os resultados este domingo ficaram assim. Série D: Ferroviário 3, Campinense 2. Linense 1, São José 0. Imperatriz 1, Manaus 0. Série C: Confiança 2, Botafogo da Paraíba também 2. ABC de Natal 0, Santa Cruz 3. Operário 2, Tupi 0. Na Série B: Londrina 1, Sampaio Corrêa também 1. Criticado pela campanha da Argentina na Copa do Mundo, o técnico Roger Sampaoli está muito pressionado no cargo. O Diário Olé e outros grandes veículos de imprensa do país afirmam que o futuro do treinador será definido em breve, quando a delegação argentina voltar à capital, Buenos Aires. No entanto, o canal de TV TNT Esportes garante que o treinador vai deixar o cargo. Os jogos de ontem na Copa da Rússia marcaram as despedidas da Espanha e da Dinamarca. Os espanhóis empataram com a Rússia em 1-1, foram à prorrogação e nos pênaltis deu Rússia 4-3. A Dinamarca dominou a Croácia durante quase todo o jogo, que terminou também empatado no tempo normal, e na prorrogação em 1-1, e nos pênaltis deu Croácia 3-2. Com tantas surpresas nas oitavas, o Brasil encara o México hoje para evitar a queda precoce da Copa e se juntar às já classificadas seleções da Rússia, da Croácia, do Uruguai e da França. O time vem com uma novidade. O lateral Felipe Luiz continua na esquerda e Marcelo começa o jogo no banco. O adversário das quartas sai do duelo entre Bélgica e Japão, que jogam às 14 horas hora Manaus. O Brasil entra em campo às 10 horas hora Manaus, com Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz, Casemiro, Paulinho e Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel. O México já está escalado com Ochoa, Álvarez, Salcedo, Ayala e Gallardo, Herrera, Guardado, Layún, Vela e Lozano, Chicharito, Hernández e o técnico é Juan Carlos Osório. O árbitro será Gianluca Rocchi da Itália, assistido nas bandeiras por Elenito de Libertore, e Mauro Tondolini, também da Itália. O quarto árbitro é Antônio Mateu, que é da Espanha. Últimas notícias. As novas regras para a portabilidade salarial entraram em vigor ontem. Esse tipo de portabilidade é quando um beneficiário de conta salário pede transferência de recursos para outra conta bancária ou de pagamento. Ao aderir à portabilidade, o salário passa a ser transferido automaticamente sem pagar tarifa. Entre as mudanças definidas pelo Conselho Monetário Nacional em fevereiro está a inversão do procedimento de portabilidade. Em vez de o trabalhador pedir a transferência no banco onde o empregador mantém a conta salário, ele poderá fazer o pedido à instituição que mantém a conta de destino. A usina de Itaipu fechou o semestre pela 4ª vez desde que entrou em operação em 1984, com produção de energia elétrica de mais de 50 milhões de megawatts hora. A marca de 50,16 milhões foi atingida na madrugada do último sábado. Essa produção seria suficiente para atender por 19 horas a demanda de energia elétrica do planeta, ou por 39 dias a demanda do Brasil. Agora 6h38 em Manaus. A taxa de desemprego da zona do euro ficou em 8,4% em maio, inalterada ante a de abril,
quando foi revisada para baixo de 8,5% originalmente, segundo dados publicados hoje pela Agência Oficial de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam que a taxa de maio seria de 8,5%. Apesar da estabilidade da taxa, o número de desempregados no bloco europeu teve diminuição de 125 mil em maio em relação ao mês anterior, informou a Eurostat. As 6 distribuidoras da Eletrobras que o governo espera privatizar no dia 26 de julho acumularam um prejuízo de 22,3 bilhões de reais desde 1997, quando a União assumiu essas empresas temporariamente com a intenção de vendê-las para a iniciativa privada. 20 anos depois, o edital da venda está publicado, mas obstáculos no Congresso e no Judiciário há poucas semanas do leilão podem adiar novamente os planos. As principais bolsas da Europa iniciaram a segunda-feira em queda. A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de segunda-feira em queda de 2,21%. Isso já na Ásia, o índice Nikkei perdeu 492,58 pontos a 21.811,93 unidades. O imperador do Japão, Akihito, foi obrigado a cancelar seus atos públicos e a permanecer em repouso sob observação médica devido a uma disfunção vascular cerebral, segundo confirmou nesta segunda-feira a agência AFP. Só para orientar os nossos ouvintes, os bancos vão abrir às 7:30 da manhã, vão abrir daqui a pouco. E lembrando de que a radiodifusora transmite o jogo Brasil e México às 10 horas da manhã. Eu converso com o Valdir Correia rapidamente aqui sobre a Copa do Mundo na Rússia. Valdir, te surpreendeu ontem o jogo da Espanha? Bom dia, Paulo. Não só a mim, mas a imprensa brasileira de um modo, eu diria a imprensa mundial, ficou surpresa com o empate. Duas escolas, né, Paulo? Primeiro, a Rússia jogou para não perder. A Rússia, ela foi muito humilde, eu diria, sabendo e reconhecendo o potencial da Espanha. Ela passou 120 minutos jogando só no seu campo, na sua retranca. Mas ela sabe jogar, né? Numa retranca. É a escola dela. Se sai para jogar, apanha. Então foi humilde. Olha, eu sei que o adversário é bem superior. A Espanha chutou 26 bolas contra 6 da Rússia. Quer dizer, foi um jogo daqueles que alguém diz assim, como eu vou apanhar, eu vou ficar lá atrás, vou apanhar de pouco. E ganhou um penal bobo do zagueiro da Espanha, mas é mais um campeão mundial que está fora. Aliás, o mundo só tem 8 campeões mundiais, né, Paulo? 8. Só foram 7 para a Copa, né? Só foram 7, porque a Itália não foi. Então nós já tivemos aí, já dançou a Alemanha foi eliminada a Argentina, ontem foi a Espanha e a Itália que não foi. Então nós temos agora ainda campeões mundiais disputando a Copa do Mundo. Brasil, Uruguai, temos a França e a Inglaterra. Então ainda temos 4 mundiais na disputa. Valdir, a Dinamarca ontem merecia ganhar aquele jogo e é claro que a Espanha também saiu na cobrança de pênalti, mas a Espanha na realidade não merecia ontem passar, não merecia, mas a Dinamarca ontem jogou muito e foi penalizada já na cobrança de tiros livres lá da grande área. Foi outro que não era favorito e acabou jogando melhor, muito embora nos tiros livres direto tenha sido eliminado. Toda a imprensa apontava a Croácia como favorita para derrotar a Dinamarca. A Croácia não fez nada. A Dinamarca, isso nós estamos falando do jogo de ontem, né? A Dinamarca, ela veio subindo na competição, teve uma subida de competição, e a Croácia tinha uma das melhores médias da Copa. É bom lembrar o seguinte: o futebol da Croácia era apontado como o grande favorito merecidamente, embora ontem não tenha feito uma grande partida, cada jogo é uma história, mas vamos lembrar por que ela chegou ontem como favorita, por que ela era favorita ontem diante da Dinamarca. A Paris comemorou porque a França meteu 4-3 e eliminou a seleção da Argentina, uma das piores seleções que a Argentina já mandou para a Copa do Mundo, e mesmo assim fez 3 gols na defesa
da França, foi 4-3. E no final quase empata o jogo, mas ficou só a França. A Croácia, Paulo, meteu 3-0 na Argentina. Então, se você botar na balança números, e se trabalha com números, a Croácia estava mais credenciada para ser favorita em encontro do que foi 4-3 contra uma Argentina, e a Croácia meteu 3-0. Bom dia, a rádio vai transmitir o jogo daqui a pouco começa 10:10, já estaríamos com a transmissão. Não, antes. Copa do Mundo a gente não brinca. 9h30 eu meto o pé na carreira. O assunto é Brasil, não tem o que discutir, não tem o que a gente. Até eu fico na expectativa, você. 9h30 se finir. Terminou. É Brasil e então, México. Tá bom. Vamos seguir com o jornal para terminar mais cedo. Isso. 6h44 em Manaus. Opção para fugir do trânsito nas metrópoles, as motocicletas avançaram também nas cidades menores e já ultrapassam o número de carros na maior parte dos municípios de 17 estados do país, todos os das regiões norte e nordeste, além do Mato Grosso e do centro-oeste. Estudo da Confederação Nacional dos Municípios obtido pelo Estado e com divulgação prevista para hoje mostra que a frota de veículos de motocicleta no país é de 26,4 milhões de unidades, o que representa uma para cada 7,86 habitantes. No Brasil, há um carro para cada 3,89 habitantes. Mais da metade dessa frota está concentrada no Sudeste, que tem 29,3 milhões de veículos. Só em São Paulo tem 5,6 milhões. A pré-campanha das eleições 2018 está sendo feita com menos dados disponíveis sobre a intenção de voto do eleitor. Os registros de pesquisas públicas relacionadas à eleição presidencial no Tribunal Superior Eleitoral tiveram queda de 37% em relação a 2014. De 1º de janeiro a 26 de junho de 2018 foram registradas 88 pesquisas em âmbito nacional sobre a eleição presidencial. Há 4 anos eram 139 neste mesmo período. Um notório assaltante de bancos fugiu na manhã de ontem de helicóptero da cadeia na França numa operação de poucos minutos que não envolveu reféns nem deixou feridos, anunciou a administração da penitenciária. O assaltante Redouane Faïd, que chegou a ser classificado por jornais da França como inimigo público número 1 do país, cumpria pena de prisão na penitenciária próxima a Paris. Ele contou com a ajuda de ao menos 3 homens fortemente armados, segundo autoridades. No fim da manhã, Faïd estava conversando com o irmão na sala de visitas quando um helicóptero pousou no pátio interno da penitenciária. O único que não tinha rede de proteção contra helicópteros. 2 homens fortemente armados arrombaram a porta da sala de visitas. Depois levaram o detento para o helicóptero e fugiram. O terceiro cúmplice mantinha uma arma apontada para a cabeça do piloto do helicóptero, relataram guardas da penitenciária. Os cúmplices estavam vestidos de preto, com máscaras também pretas e armados com metralhadoras. Uma testemunha disse que o helicóptero foi mais tarde encontrado a cerca de 60 quilômetros da prisão. O piloto foi libertado sem ferimentos. As autoridades emitiram alertas meteorológicos e decretaram evacuações da população diante de uma série de incêndios florestais impulsionados por fortes ventos e altas temperaturas que já destruíram milhares de hectares na Califórnia, nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, com um aviso para que a entidade pare de manipular o mercado de petróleo e aumentou a pressão sobre aliados, ameaçando com sanções as empresas europeias que fizerem negócios com o Irã. O ex-prefeito da cidade do México, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, conhecido pela sigla de suas iniciais, AMLO, do Movimento Regeneração Nacional, foi escolhido como novo presidente do México nas eleições de ontem, de acordo com o Instituto Nacional Eleitoral, em comunicado na madrugada de hoje. Segundo uma projeção do resultado final da autoridade eleitoral do país, chamada de contagem rápida, o próximo presidente deve encerrar a apuração com a percentagem de votos entre 53% e 53,8%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua conta no Twitter para dar os parabéns ao esquerdista Andrés Manuel López Obrador pela vitória. O Supremo Tribunal Federal entra em recesso de 30 dias a partir de hoje. Com o período de férias dos ministros previsto em lei, não haverá sessões das 2 turmas da Corte e do plenário, mas as questões urgentes que chegarem ao STF serão julgadas pela presidente e ministra Carmen Lúcia, que atuará no plantão. Em agosto, após o retorno dos trabalhos, já foram pautados diversos processos sobre temas polêmicos que aguardavam
julgamento pela corte. Há 312 municípios no país, especialmente na Bahia, com risco de surto de poliomielite, alertou neste fim de semana o Ministério da Saúde. Há 28 anos o Brasil não registra casos da doença. No entanto, o risco de a doença retornar é grande por causa da resistência de pais e mães em vacinarem os filhos. A ameaça, segundo o Ministério, existe em todos os locais com cobertura abaixo de 95%, mas está mais crítica nesses 312 municípios. O Ministério da Saúde orienta os gestores locais a organizar as redes de prevenção, inclusive com a possibilidade de readequação de horários mais compatíveis com a rotina da população brasileira. A pasta também recomenda o reforço das parcerias com creches e escolas, ambientes que potencializam a mobilização sobre a vacina por envolverem as famílias. O Brasil está livre da poliomielite desde 1990. Em 1994, o país recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, a certificação de área livre de circulação do polivírus selvagem. A lista de aprovados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2018 será divulgada nesta segunda-feira no site do programa. Os convocados devem comprovar as informações das inscrições entre esta segunda até o dia 10 de julho. De acordo com o Ministério da Educação, neste semestre são oferecidas 174.289 bolsas de estudo totais e parciais em 1.460 instituições de ensino superior. Para ter direito a uma bolsa integral, o candidato deve comprovar uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais de 50% são destinadas aos alunos que têm uma renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Segundo o MEC, quem conseguir uma bolsa parcial e não tiver condições financeiras de arcar com a outra metade do valor da mensalidade pode utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta segunda-feira com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Violência custa ao país 5,5% do PIB por ano, diz pesquisa. Folha de São Paulo. Esquerdista Andrés Manuel López Obrador é o novo presidente do México, aponta a boca de urna. O Estado de São Paulo. Motorista que atropelou e matou mãe e 2 filhos tem prisão preventiva decretada. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Justiça condena a máfia dos concursos a pagar 1 milhão por danos morais. Valor econômico. Novas regras para cheque especial entram em vigor. Estado de Minas. Defesa de Lula entrou com 78 recursos no caso Triplex. Jornal do Comércio no Recife. Em pré-campanha, parlamentares de Pernambuco diminuem frequência nas casas legislativas. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mãe é presa por permitir estupro da filha de 13 anos por padrasto. 0 hora, Porto Alegre. Lula se compara a Tiradentes em novo vídeo. O enforcado virou herói. Para quem já se comparou até com Deus, Brasil Econômico. Justiça determina que INSS pague seguro-maternidade à mulher grávida demitida. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, Valdir Correia, Larissa Balheiro e Paulo Henrique Gomes. A operação de áudio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.